Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves. Você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Na pauta de hoje, eleições 2014. Faltando pouco mais de uma semana para o pleito, vamos reforçar questões sobre direitos e deveres, acessibilidade, voto em trânsito, justificativas e outros. Vamos analisar também mudanças no perfil do eleitorado para tentar compreender o porquê do desinteresse, principalmente dos jovens, pela política. Os convidados já estão comigo no estúdio, Joemilson Donizete Lopes, que é juiz eleitoral, e também Siddhartha Soria e Silva, que é sociólogo e cientista político. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado, Eu que agradeço. Vamos já começar com a questão do horário, doutor Joemilson. Que horas que começa a votação? Neste ano de 2014, o primeiro turno das eleições vai ocorrer no dia 5 de outubro e o segundo turno, se houver, será no dia 26 de outubro, sendo que em ambos o horário da votação é das 8 horas da manhã até as 17 horas. A gente viu que a questão da acessibilidade ela foi muito discutida nos meses anteriores. Como é que ficou definida essa questão? Quem tem uma necessidade especial vota em qualquer sessão? Olha, esta questão ela está trabalhada da seguinte maneira. Até o fechamento do cadastro eleitoral, era possível o eleitor com alguma deficiência procurar o cartório e se cadastrar, sendo direcionado a uma sessão especial. Sendo que em Uberlândia nós temos 117 locais de votação e em todos eles nós temos uma sessão especial. Aquele eleitor que eventualmente tenha se cadastrado com a antecedência necessária, ele já foi direcionado para uma sessão especial. Mas isso não é preocupação, porque em todos os locais de votação nós teremos uma sessão especial que é colocada no piso térreo da escola e sendo a primeira sessão de acesso, ou seja, facilitando a mobilidade, facilitando o acesso. E ainda que, eventualmente, o deficiente não tenha se cadastrado... Vamos imaginar que ele perdeu o prazo, né? Exatamente. Nós teremos técnicos que estarão lá à disposição para encaminhá-lo a essa sessão ou auxiliá-lo na sessão onde ele tiver que votar. Professor Siddhartha, essa questão da acessibilidade, ela é inclusiva e, portanto, muito importante, né? Sim, e uma novidade histórica, né? E uma expressão da luta dos defensores da expansão dos direitos. A questão da igualdade está sendo garantida nesse sentido. Sim, está sendo garantida, pelo menos formalmente, né? Temos que ver as condições para a efetivação desses direitos. Os mesários estão preparados, a questão foi pensada para surdos, né? Para alguém com deficiência física. Esse ano nós temos até uma novidade em relação ao deficiente visual. Não existia até o último pleito eleitoral a possibilidade do deficiente visual ouvir ou fazer uso de um fone de ouvido em qualquer sessão eleitoral. Esse ano, todas as urnas estão habilitadas ao uso do fone de ouvido. Então, ele digita e depois ele escuta o número que ele digitou para depois confirmar? Exatamente. Ele, usando o sistema Braille das teclas, ele faz a inserção dos votos e ele vai ouvindo, à medida em que vai teclando cada número, ele vai ouvindo o número que está sendo digitado. Vamos pensar agora na questão da celeridade para votar, o tempo que cada um vai votar, porque vai demorar para votar, porque nós vamos escolher representantes aí para 5 cargos. Se eu errar, vocês me ajudem. Presidente, senador, deputado estadual, deputado federal e governador. Se a gente pensar em todos os números que nós temos que digitar, mais o confirma, serão 21 teclas. Foi feita uma média do tempo de votação para cada eleitor, doutor Joemilson? Em primeiro lugar, eu quero só observar que a ordem que aparece na urna não é esta. Ah, sim. A ordem é deputado estadual, deputado federal, senador, presidente e governador. Bem corrigido, muito obrigada. E, portanto, o eleitor terá que ficar atento a isso e eu até sugiro, porque é permitido que ele leve a colinha, já com os números pré-escritos, para que ele tenha uma facilidade maior e uma agilidade maior no momento da votação. A urna ela está preparada para receber o voto do eleitor em 1 minuto. Se eventualmente o eleitor demorar mais do que 1 minuto, o teclado do mesário vai receber uma mensagem com uma indagação. O eleitor ainda está votando? Ele vai apertar a tecla confirma e vai conceder mais 1 minuto para o eleitor. Portanto, o eleitor terá, no máximo, 2 minutos para depositar os votos.
Estourados 2 minutos, sem chance dele votar, doutor Genilson? É suspensa a votação e cancelada e tem que se abrir um novo procedimento. Para os analfabetos, isso pode gerar uma certa dificuldade, né, professor Siddhartha? Sim. Pode gerar, mas a boa notícia é que está diminuindo o contingente, né, de eleitores analfabetos, né? Reportando ao que está sendo dito pelo professor, esse cálculo de 1 minuto e 2 minutos já é com base na estatística dos pleitos anteriores. Ou seja, 1 minuto é mais do que o suficiente pela média apurada. E aí ainda dobra o tempo, quer dizer, não se preocupe, né? E a colinha pode. Pode. Muita gente questiona o auxílio do mesário, até onde ele pode ajudar e onde ele não pode mais. O mesário ele é treinado e capacitado para não interferir na liberdade do voto. Portanto, ele não pode auxiliar na urna. O máximo que ele pode fazer é indagar do eleitor se o eleitor está tendo alguma dificuldade, se o eleitor pretende que seja suspensa a votação dele naquele momento, ou se o eleitor já terminou o voto. E o máximo que ele pode contribuir é quando alguém tiver alguma deficiência, por exemplo, no caso do deficiente visual. Ele pode conduzi-lo até a urna, ele pode auxiliar o eleitor colocando-o de pé em frente à urna ou sentado em frente a ela, poderá auxiliar na colocação do fone de ouvido e, inclusive, direcionar o dedo do eleitor deficiente para a tecla 5. E a partir da tecla 5, usando o sistema Braille, o eleitor vai se orientar. O nosso bate-papo continua daqui a pouco. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes.